Se você gosta das nossas histórias calientes, escreve nos comentários o nome Fogo, para que possamos saber que você gosta. E se prepare, a história de hoje já irá começar. O bilionário me prendeu em sua ilha e disse: "Você vai me amar, ele." Me levou para sua ilha privada e me fez uma promessa. Eu iria amá-lo. Mas o que ele não sabia era que sua possessividade despertaria algo em mim. Uma paixão incontrolável que consumiria tudo ao nosso redor. No começo, ele foi brutal. Cada toque, cada olhar, era uma afirmação de seu poder sobre mim. Mas quando o desejo entre nós estourou, não havia mais volta. Ele me puxou para sua cama com uma urgência feroz. E no calor da noite, ele me dominou de maneiras que eu jamais imaginei. Seu corpo quente e seu controle absoluto fizeram o mundo desaparecer. A cada momento, ele me fazia mais sua, sem pudor, sem limites. O desejo dele era selvagem, e o meu, irresistível. Ele não queria apenas meu corpo. Ele queria minha alma. Mas algo em mim começou a se entregar ao fogo. E logo, a ilha não era mais uma prisão, mas o único lugar onde eu queria estar. Prepare-se para um romance cheio de tensão, ciúmes e desejo brutal. Cada beijo, cada toque será um incêndio incontrolável. Você vai se perder nesse jogo de poder e paixão, onde ele te fará se apaixonar. E você se entregará por completo. O primeiro som que invadiu meus ouvidos foi o rumor das ondas, batendo forte contra as pedras. O segundo foi o eco do meu próprio coração, descompassado. Abri os olhos de súbito. O quarto era amplo, luxuoso, mas de uma frieza assustadora. Cortinas pesadas bloqueavam a luz, e havia algo de errado, muito errado. As janelas estavam trancadas. A porta, trancada. Eu estava presa. Antes que o pânico me dominasse, a maçaneta girou. Meu corpo enrijeceu. A porta se abriu lentamente e um homem entrou. Alto. De presença imponente. Seus olhos eram de um castanho tão profundo que pareciam duas brasas ardentes. Ele caminhava com a segurança de quem era dono de tudo, inclusive de mim. Meu instinto gritou para correr, mas minhas pernas não obedeceram. Ele parou a poucos passos de distância, e o silêncio entre nós ficou carregado, denso como tempestade prestes a explodir. "Você está segura", ele disse, com voz grave e lenta, cada palavra como uma corrente me enlaçando. "Aqui, nada pode te tocar. Ninguém pode te encontrar." A forma como ele olhava para mim me fez esquecer o medo. Por um segundo perigoso, eu apenas senti o calor crescendo sob minha pele, mas eu me obriguei a recuar, os dedos buscando inutilmente alguma defesa. "Quem é você?" Minha voz saiu rouca, trêmula. Ele inclinou a cabeça de lado, estudando-me como um predador que saboreia o medo da presa. Não respondeu. Em vez disso, caminhou até mim. Cada passo ecoava no quarto silencioso, como um anúncio de destino. Quando parou diante de mim, tão perto que eu podia sentir o calor emanando de seu corpo, ele ergueu a mão, mas não me tocou. Apenas deslizou os dedos, a poucos milímetros da minha pele, como se me marcasse sem precisar de contato. "Você vai esquecer o mundo lá fora", ele murmurou, seus olhos queimando em mim. "Aqui, você é minha." As palavras caíram como ferro quente sobre minha pele. Meu coração batia desgovernado, a respiração curta. Uma parte de mim queria gritar, correr, lutar. Outra parte, a parte mais sombria e secreta, se aquecia sob aquele olhar. Desejo, medo, era impossível separar. Ele se inclinou mais, até seus lábios roçarem levemente a borda da minha orelha. Sem um beijo, apenas o toque do seu fôlego quente. "Corra se quiser", ele sussurrou com uma provocação rouca. "Mas eu prometo, vou gostar ainda mais de caçar você." Antes que eu pudesse reagir, ele se afastou com um meio sorriso sombrio e saiu do quarto,
trancando a porta atrás de si. O clique da fechadura soou como a batida de um sino de rendição. Ajoelhei-me no tapete, macio, abraçando os próprios braços enquanto tentava acalmar meu coração. Mas no fundo, uma voz insidiosa sussurrava: "Você já é dele." E eu ainda nem sabia seu nome. O dia seguinte amanheceu pesado, o céu nublado refletindo perfeitamente a tempestade que crescia dentro de mim. Eu precisava fugir daquela ilha. Precisava respirar longe daquele homem que parecia capaz de incendiar meu corpo com um único olhar. O plano foi simples. Quando o segurança trouxe meu café da manhã, aproveitei a distração e deslizei para fora do quarto. Corri pelos corredores longos e luxuosos, coração martelando no peito. Cada passo parecia ecoar contra as paredes, denunciando minha tentativa desesperada. Encontrei uma porta que dava para o lado de fora. O vento salgado do mar me atingiu, bagunçando meus cabelos, e por um momento a liberdade pareceu possível. Mas a praia era pequena, cercada de falésias, e não havia nenhum barco à vista. Foi quando senti a presença dele. Virei-me rapidamente. Tarde demais. Ele estava ali, parado a poucos metros de mim, com o corpo tenso como uma fera prestes a atacar. Seus olhos escureceram de um modo tão intenso que por um instante perdi o fôlego. Era como se uma tormenta viva se movesse dentro dele. "Você tentou fugir?" Sua voz foi um trovão baixo e ameaçador. Engoli em seco, mas não recuei. "Você me arrebatou!" Cuspi as palavras, tentando soar forte, mesmo tremendo por dentro. "Eu não sou sua prisioneira." Por um instante, pensei ter visto algo brilhar em seus olhos. Raiva, desejo, dor? Era impossível decifrar. Mas então, ele avançou. Em 3 passos largos, estava diante de mim. Antes que eu pudesse reagir, seus braços me envolveram, puxando-me contra seu peito firme. Senti a força contida em seu corpo, a brutalidade crua que ele mal tentava esconder. "Você é minha", rosnou contra meu cabelo, apertando-me como se temesse que eu desaparecesse. "Não tente fugir de novo." Eu me debatia, bati em seu peito, xinguei-o com toda a fúria que consegui reunir. Ele apenas suportou tudo, imóvel como pedra. Quando finalmente me rendi ao cansaço, ele inclinou meu queixo para cima com 2 dedos, firmes, forçando-me a encará-lo. Seus olhos queimavam em um tom profundo e selvagem. "Você vai me amar", ele disse, com uma certeza inabalável. "Nem que eu tenha que quebrar todas as suas defesas." Seu rosto se aproximou perigosamente do meu. Por um instante, pensei que ele fosse me beijar, que iria tomar o que queria sem me dar escolha. Mas no último segundo, ele apenas roçou, seu nariz no meu, num gesto absurdamente íntimo, quase reverente, que me deixou ainda mais desnorteada. Então, sem aviso, ele me ergueu nos braços. Gritei, dei socos fracos contra seus ombros largos, mas ele não parecia sentir nada. Carregou-me como se eu fosse feita de vento, como se meu peso não significasse nada para ele. De volta ao quarto, jogou-me com delicadeza sobre a cama enorme. Eu o encarei, ofegante, tremendo de raiva. E de algo mais sombrio e perigoso, ele ficou ali parado, olhando para mim como se gravasse cada centímetro do meu corpo na memória. "Pode gritar, pode odiar", disse, a voz rouca como veludo queimando. "Mas no fim, você vai implorar para ficar." Virou-se e trancou a porta com um estalo seco. Sozinha, eu me encolhi na cama, abraçando os joelhos, lutando contra as lágrimas. Mas o calor persistente que ele deixara em minha pele era impossível de ignorar. E no fundo da minha alma, uma parte obscura começava a ansiar por aquela batalha insana. A noite caiu pesada, carregada de promessas não ditas e desejos proibidos. Eu não sabia quanto tempo havia se passado desde que ele me trancara naquele quarto. O som distante das ondas quebrando na costa era meu único companheiro. Até que a maçaneta girou e eu soube, instintivamente, que ele havia retornado. Ele entrou sem pedir permissão, como se já fosse dono de tudo que eu era.
Vestia uma camisa de linho branca desabotoada no peito, revelando a pele bronzeada e os músculos tensos. Seus olhos me encontraram de imediato, e no fundo deles ardiam brasas prestes a consumir tudo. Você não comeu nada. Sua voz era um arranhão grave no silêncio. Eu não respondi. Apenas o encarei, desafiadora. Um sorriso lento, perigosamente sensual, curvou seus lábios. Ele se aproximou, lento como um predador que saboreava cada segundo antes do ataque. Está faminta, murmurou, ajoelhando-se diante de mim na cama. Mas não era de comida que falava. Seus dedos roçaram minha pele exposta, e eu tremi, incapaz de resistir. Era como se o calor de seu toque queimasse diretamente através dos tecidos da minha roupa. Diga para mim. Sua voz se tornou um comando suave, irresistível. Você me quer? Meu orgulho gritou para que eu negasse, mas meu corpo traiu minha alma. Meus olhos se fecharam, um suspiro escapando dos meus lábios enquanto me inclinava, inconscientemente em sua direção. Foi tudo o que ele precisou, em si, um movimento feroz e faminto. Ele me puxou para si, seus lábios tomando os meus em um beijo avassalador. Não havia doçura, apenas necessidade bruta, possessiva, como se ele estivesse marcando cada pedaço da minha alma. Minhas mãos se enterraram em seus cabelos grossos, puxando-o para mais perto. O mundo inteiro desabou ao nosso redor. Só existíamos, nós, e o fogo incontrolável que nos consumia. Ele me deitou de costas na cama, cobrindo-me com seu corpo quente e sólido. Cada toque era um choque elétrico, cada carícia, uma explosão. Você é minha. Ele rosnou entre beijos, as palavras vibrando contra minha pele. Sua boca encontrou meu pescoço, meu ombro, descendo em uma trilha de fogo e arrepio. Quando suas mãos começaram a despir-me, foi com uma reverência brutal, como se cada pedaço de tecido que caía revelasse um tesouro proibido. Tão linda. Sua voz era rouca, quase dolorida. Feita só para mim. Eu já estava ficando fora de mim. O meu corpo estava quente, pegando fogo, e toda a minha pele arrepiada. Parecia que naquele momento eu estava inconsciente. Mas na realidade, eu sabia de tudo o que acontecia e era o meu corpo colocando para fora os seus instintos mais quentes e queimando de desejo. Quando finalmente nossos corpos se uniram, foi como se o mundo tivesse parado. Não havia mais medo, nem dúvida, apenas desejo. Um desejo tão feroz e absoluto que me deixou sem ar. Naquele momento eu era uma felina à solta, pronta para ser domada, pois se ele não me domasse, as minhas unhas marcariam a sua pele e eu me encaixaria nele de maneira absurdamente selvagem. Ele me amou com uma intensidade que beirava a loucura, dominante, selvagem, sem concessões. Seus movimentos eram firmes, possessivos, como se estivesse gravando seu nome dentro de mim. E eu me rendi, corpo e alma, sem reservas. A cada investida, a cada sussurro rouco de meu nome, eu mergulhava mais fundo naquele abismo de prazer incontrolável. Choraminguei seu nome entre suspiros desesperados, e ele sorriu contra minha pele, satisfeito, vitorioso. Isso, ele murmurou, o rosto colado ao meu. Deixe-me ouvir você se perder por mim. E eu me perdi. Explodimos juntos, nossos corpos entrelaçados em um frenesi tão feroz que parecia queimar o próprio ar ao nosso redor. Quando tudo terminou, ele permaneceu ali, em cima de mim, respirando. Pesado, seu coração martelando contra o meu. Você é minha felina, sussurrou contra minha boca, possessivo e pela primeira vez, vulnerável. E naquele instante, mesmo sabendo o quanto aquilo era errado, eu já nem sabia o que realmente eu queria, mesmo sentindo o medo rastejar de volta às margens da minha mente. Eu soube que já era tarde demais para resistir. Eu era dele, e ser dele estava sendo muito bom. Eu estava cansada, a minha respiração era ofegante, mas o meu corpo estava leve e pronto para ser dele novamente. A manhã amanheceu dourada,
lançando feixes de luz pelo quarto. O calor dos lençóis ainda guardava a lembrança da noite anterior. Quente, impiedosa, inesquecível. Eu acordei sozinha. Por um segundo, o pânico mordeu minha garganta. O que será que acontecerá agora? Eu não deveria ter permitido que isso acontecesse. Mas o cheiro dele nos lençóis, o cheiro de tudo o que fizemos, do sabor, ardia em mim um fogo que parecia um incêndio se espalhando. Mas então, a porta se abriu com força, e ele entrou. Seu rosto estava sombrio, os olhos ainda mais negros, uma tempestade silenciosa girando dentro deles. Você falou com alguém da ilha? Sua voz era baixa, ameaçadora. Eu me encolhi, confusa. Não, respondi, a respiração presa na garganta. Ele atravessou o quarto em 2 passos, segurando meu queixo entre os dedos fortes, mas sem me machucar, obrigando-me a encará-lo. Então por que Malik disse que você sorriu para ele? Seu ciúme era um fogo que queimava tudo ao redor. Seu peito subia e descia com a fúria contida. Foi só um sorriso. Eu não pensei que... Você não sorri para outro homem. Ele rosnou, sua testa encostando na minha, a respiração quente como uma ameaça e uma promessa. Seu sorriso é meu. Só meu. Antes que eu pudesse responder, ele me puxou para si com uma brutalidade que me deixou sem fôlego. Sua boca tomou a minha em um beijo rude, desesperado, carregado de posse e necessidade. Suas mãos me agarraram com força, como se temesse que eu pudesse escapar. Eu sentia seus ciúmes, sua raiva e, por baixo de tudo, seu medo. Medo de me perder. Medo de me ver sorrindo para outro. Medo de que outro pudesse me tomar como ele estava fazendo naquele momento. Medo que outro sentisse o fogo que queimava dentro de mim. Esse pensamento me quebrou por dentro e me incendiou completamente. Eu me rendi ao seu domínio sem resistência. Minha pele queimava sob suas mãos. Cada toque era uma corrente elétrica me atravessando. Ele me ergueu nos braços, carregando-me até a parede. Prensou-me ali, seus quadris firmes contra os meus, seu olhar cravado no meu como se quisesse me devorar. Você é minha, rosnou entre beijos possessivos. Minha para sorrir, para tocar, para amar. Só minha. Suas palavras selvagens rasgavam qualquer resistência dentro de mim. Meu corpo já era dele. Agora, minha alma se entregava também. Ele me amou ali mesmo, contra a parede, sem me dar chance de recuperar o fôlego. Foi urgente, foi brutal, foi gloriosamente insano. Seus movimentos eram duros, precisos, cada estocada uma marca de posse em minha carne. Meus sussurros ecoavam pelas paredes, entrelaçados com seus grunhidos roucos. Diga que é minha, ele exigiu. Sua boca viajando pela minha garganta, mordendo, marcando. Sou sua. Chorei, perdida nele, perdida no prazer insano que ele derramava dentro de mim. Ele me amou ali, depois na cama, depois no chão de mármore frio, onde cada arrepio das seitas minha pele parecia atiçar ainda mais o fogo entre nós. Não me deu trégua. Nem eu queria. Foram horas sem fim de amor selvagem, de corpos que não se cansavam um do outro, de corações que batiam em um mesmo ritmo enlouquecido. Na última vez, quando ele finalmente caiu ao meu lado, puxando-me para seus braços possessivos, seus lábios roçaram meu ouvido com uma ternura inesperada. Eu mataria o mundo inteiro antes de deixar alguém tocar você. Sussurrou, a voz quebrada pela intensidade do que sentia. Meu coração explodiu em chamas, porque naquele momento eu sabia. Por mais selvagem e brutal que ele fosse, ele me amava de uma forma que o destruía por dentro. E contra toda lógica, contra toda razão, eu comecei a desejar ser dele para sempre. Eu amava sentir as suas mãos calejadas, ásperas, fortes e grandes tocando em mim. Tudo nele era grande. Ele era superdotado em todos os sentidos, e isso fazia bem para os meus olhos. O cheiro selvagem,
De homem bruto, trabalhador, o cheiro do sal da praia que não saía da sua pele. Nossa, esse era o homem que toda mulher sonhava em ter e amar. Passei o dia todo em meu quarto. No final da tarde, fui passear na praia. Mas aquele dia havia sido tão intenso. 7 vezes nos amamos. O meu corpo ainda estava sentindo aquele impacto. Voltei para o meu quarto. Vestir a minha roupa de dormir fina e confortável. Passei um perfume suave e adormeci. O sol já estava alto quando acordei novamente. Dessa vez, não estava sozinha. Ele estava sentado na poltrona, ainda sem camisa, observando-me como um predador paciente. Seus olhos, normalmente duros e ferozes, pareciam pensativos. Você dorme como um anjo depois de incendiar o inferno, murmurou, com um sorriso sombrio. Sentei-me na cama, puxando o lençol contra o peito. Meu corpo inteiro doía de um jeito doce e delicioso. Memórias vívidas de tudo o que ele fizera comigo. Havíamos cruzado uma linha sem volta, e eu não sabia mais quem eu era, sem ele. Você vai me manter aqui para sempre? Perguntei em voz baixa, tentando soar desafiadora, mas falhando miseravelmente. Ele se levantou. Seus passos ecoaram pelo quarto até parar diante de mim, e, a ponta dos dedos, afastou uma mecha do meu cabelo. Você acha que é prisioneira pequena? Sua voz era rouca, carregada de uma ternura inesperada. Você é livre para ir, mas seu coração já é meu. E isso, nem o mundo inteiro, poderá mudar. Meu peito apertou. Era uma promessa ou uma ameaça? Eu não sabia. Tudo nele era mistério e perigo. E ainda assim, meu corpo ansiava pelo seu toque. Minha alma já se entrelaçava à dele, como raízes que não podiam mais ser arrancadas. Durante os dias que se seguiram, ele me levou para conhecer cada pedaço da ilha. Nadamos juntos nas águas cristalinas. Ele me ensinou a cavalgar pelos campos abertos, segurando-me contra seu corpo forte, seus sussurros ao pé do meu ouvido, me deixando em chamas. Ele me fazia rir, me fazia corar, me fazia desejar ser apenas dele. Mas o suspense, a tensão, nunca nos abandonava completamente. À noite, eu o via ao telefone, falando em voz baixa, em um idioma que eu não compreendia. Seus olhos ficavam frios, sua mandíbula tensa. Algo, ou alguém, ainda ameaçava nossa bolha de felicidade. Eu sentia isso em cada olhar furtivo, em cada ordem sussurrada para seus empregados de confiança. Uma tarde, enquanto caminhávamos pela praia, a brisa bagunçando meus cabelos, ele segurou minha mão. Foi um gesto pequeno, mas tão imenso que me fez parar. Ele parecia hesitar por um momento. Aquele homem brutal, indomável, antes de entrelaçar seus dedos nos meus. Eu nunca planejei isso, disse, a voz rouca de emoção contida. Nunca planejei me importar. Fiquei imóvel, sentindo meu coração bater tão alto que parecia ecoar pela areia. Então por que me arrebatou? Perguntei num sussurro quase inaudível. Seus olhos encontraram os meus, intensos, vorazes. Porque quando vi você, me apaixonei. Sua voz era um trovão baixo, carregado de verdade crua. Meu corpo estremeceu. Eu deveria fugir, deveria gritar, deveria odiá-lo. Mas em vez disso, dei um passo à frente, e outro, até que estava em seus braços novamente. O beijo que ele me deu foi diferente de todos os anteriores. Não era mais apenas posse, desejo ou fúria. Era amor. Um amor torturado, possessivo, imperfeito, mas avassalador. E eu soube, naquele momento, eu nunca mais seria livre e, no fundo, eu não queria ser. Eu somente queria que ele me tomasse novamente naquele momento e me chamasse de mulher, minha fêmea, como um macho sedutor, forte e protetor. O calor da ilha era sufocante, mas nada se comparava ao calor crescente dentro de mim. Desde o momento em que ele me tocou, desde que me levou para dentro de seu mundo, algo havia mudado. Era como se meu corpo, minha alma, não conseguissem mais se desvencilhar dele.
Ele era minha prisão e minha salvação. Mas à medida que os dias se passavam, eu via mudanças nele. O homem que costumava ser tão implacável agora estava diferente. Às vezes, ele me olhava com uma intensidade tão profunda que eu sentia o peso de sua possessividade. Não era mais apenas desejo, era possessão pura. E eu não sabia se deveria temer isso ou me entregar completamente. Naquela tarde, quando o sol estava se pondo, ele se aproximou de mim enquanto eu caminhava pela orla da praia. Eu te deixei entrar na minha vida. Você sabe disso? Ele disse de repente, quebrando o silêncio entre nós. Eu parei e o olhei, o mar refletindo o brilho dourado do sol sobre seus músculos, sua presença dominadora. Suas palavras, que normalmente eram tão diretas e claras, agora estavam carregadas de algo novo, algo vulnerável. Eu não te pedi isso, você me trouxe para cá. Respondi, tentando manter o tom leve, mas algo no meu peito se apertou. Ele não respondeu de imediato, mas sua expressão dizia tudo. Havia algo mais profundo ali, algo que ele estava tentando esconder de mim. Ele me puxou para si, suas mãos firmemente em minha cintura, e sussurrou, quase como uma ordem. E eu não quero que você vá embora, a não ser que você deseje ir, mas você levaria o meu coração junto com você. Eu senti o poder em sua voz, a ameaça implícita, mas também havia uma gentileza na maneira como ele me tocava. Era confuso e excitante. Ele era dono de si, mas agora parecia também querer ser dono de mim, e eu me sentia dele, mas também sentia que ele era meu. Totalmente. Ele me beijou com uma urgência que me fez perder o fôlego. Não era mais só desejo. Era necessidade. Era como se os nossos corpos se ligassem de forma automática. Como a faísca e o fogo, queijo e goiabada. Ele me possuía de uma forma que eu não entendia, mas que não queria mais questionar. Eu não queria compreender. Somente desejava que ele repetisse. Que ele sussurrasse em meu ouvido. Que ele segura-se em mim com as suas mãos grandes e firmes e muito quente. A noite caiu e nós continuamos a caminhar juntos pela praia. Mas algo na atmosfera havia mudado. O vento parecia mais gelado agora, e as ondas batiam contra a areia com mais força. Ele parecia tenso, inquieto. Seus olhos, normalmente tão seguros, estavam agora fixos em algo à distância. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Mas o quê? Está acontecendo algo, não está? Perguntei, olhando em seus olhos. Ele não respondeu de imediato, mas seu olhar ficou mais distante, mais fechado. Eu sabia que ele estava guardando algo, algo que eu não devia saber. Nos dias seguintes ele se tornou mais protetor, mais impositivo. Ele me queria perto de si o tempo inteiro. Seu toque mais constante, mais insaciável. Mas havia momentos, nos olhares fugazes, nos silêncios, em que ele parecia assombrado. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas uma coisa eu sabia. Ele estava me amando de uma forma tão possessiva que me consumia por dentro. Nos amávamos a todo o momento. Não tinha tempo para nós. Estávamos em uma ilha deserta. Somente nós dois, alguns funcionários, e a lua que era testemunha das vezes, que nos amávamos na areia da praia, e ao mesmo tempo não podia mais imaginar minha vida sem ele. Naquela noite, enquanto estávamos jantando no terraço da mansão, ele finalmente quebrou o silêncio que pairava entre nós. Há coisas em minha vida que você ainda não sabe. Ele disse, os olhos escuros fixos nos meus, como se estivesse decidindo se deveria ou não me contar. Meu coração acelerou. Eu sabia que ele não falava sobre tudo, mas eu sentia que a verdade estava à vista, mesmo que não fosse uma verdade fácil de ouvir. O que está acontecendo? Perguntei, a voz falhando de leve. Ele se levantou da mesa, seus passos pesados no chão de mármore. A tempestade se aproxima, pequena, e quando ela chegar... Não sei se você vai querer continuar aqui. Eu o observei em silêncio, tentando entender suas palavras. Mas uma coisa era certa. A tempestade, seja o que fosse,
estava prestes a chegar. E o que quer que fosse, ele queria que eu estivesse ao lado dele. Mas o preço dessa lealdade seria mais alto do que eu jamais imaginei. Enquanto ele se afastava, perdi-me em meus pensamentos, com o coração apertado. Eu estava mais ligada a ele do que nunca. Mas o que me esperava no futuro? Seria o amor verdadeiro o suficiente para nos manter unidos quando as tempestades da vida começassem a nos arrastar? O medo e a paixão estavam em equilíbrio, como dois lados da mesma moeda. E enquanto eu ainda não sabia a resposta, havia uma certeza dentro de mim. Eu nunca mais poderia viver sem ele. E ele, nesse momento, eu ainda não sabia, mas a semente dele já brotava dentro de mim. Eu estava grávida. Nosso momento incontáveis de amor e muito fogo da paixão floresceram dentro de mim. O homem que antes havia me sequestrado, que me prendeu em sua ilha como uma possessão, agora estava ali, ao meu lado, com algo muito mais precioso do que sua riqueza. Ele estava aberto, vulnerável. Estávamos andando pela praia. Eu parei de andar e olhei para ele, sentindo um aperto no peito. Isso não era o que eu esperava. Ele, o homem implacável, aquele que parecia nunca precisar de ninguém, agora estava me dizendo que eu o tinha transformado. Eu também te amo, falei, e a sinceridade nas palavras me fez sorrir. Não era uma simples frase. Era a verdade que eu sentia em cada pedaço do meu ser. E eu não sabia como. Mas isso se tornou a coisa mais importante para mim. Ele deu um passo mais perto, seu corpo quente contra o meu, e me envolveu em seus braços de maneira diferente, como se fosse um gesto de proteção e devoção, não de posse. Seus lábios encontraram os meus em um beijo profundo, que não tinha urgência, mas sim uma suavidade que eu nunca pensei que veria dele. A sensação de segurança, de pertencimento invadiu todo o meu corpo. Era como se finalmente as peças se encaixassem. Eu já não tinha medo. O que antes parecia ser uma prisão agora era um lar. De repente, ele se afastou e me olhou nos olhos com uma intensidade ainda maior. Eu o reconhecia ali, não mais o bilionário arrogante, mas o homem que havia se entregado ao que sentia. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, ele disse, a voz cheia de sinceridade. Mas eu sei que, a partir de agora, você será minha, e eu serei seu. Para sempre. E então ele me contou sobre quem ele era antes de se tornar esse homem poderoso. Ele era um caçador de recompensas, e de igual forma fez comigo. Ele arrebatava qualquer coisa que homens muito ricos pagavam a ele para ter. A especialidade dele eram as mulheres desejadas. Entretanto, com o passar do tempo, ele montou um negócio e conseguiu ganhar muito dinheiro. Então fugiu para a ilha particular, pois muitos daqueles que um dia contratou ele para esses serviços, agora resolveram procurá-lo, pois ele sabe muito. Ele me contava isso com as lágrimas caindo em seu rosto, segurava o meu braço, passava as mãos nos meus cabelos e me dizia a todo o tempo que eu trouxe sentido à sua vida. Eu não precisava de mais palavras. Não havia mais nada a ser dito. O céu à nossa volta parecia brilhar com uma luz dourada, como se o próprio universo estivesse nos abençoando. As nuvens se afastaram, e a tempestade finalmente cedeu lugar ao sol radiante. E naquele momento, eu sabia que tudo o que havia acontecido, a forma que ele me levou à possessividade, às mentiras, foi um preço alto, mas que me levou ao amor. O mar batia suavemente nas pedras lá fora, enquanto eu me aninhava contra o peito dele, ouvindo as batidas fortes e ritmadas do seu coração. Durante um longo momento, ficamos apenas ali, respirando juntos, como se o tempo tivesse parado só para nós dois. Eu me apoiei sobre um dos cotovelos e o encarei, com os olhos brilhando com a revelação que havia guardado só para mim até aquele momento. A mão dele acariciava distraidamente meus cabelos, até que percebeu a tensão em meu olhar. Amor? Ele perguntou, sua voz rouca e profunda, carregada de ternura. Respirei fundo, sentindo o nervosismo vibrar dentro de mim.
Toquei seu rosto com delicadeza, percorrendo os traços fortes que agora eu conhecia de cor. Eu estou grávida, sussurrei, com a voz embargada pela emoção. Os olhos dele se arregalaram, e por um segundo, ele simplesmente congelou. Então, um sorriso lento, quente e cheio de vida se abriu em seus lábios. Ele me puxou para mais perto, cobrindo meu rosto de beijos delicados. Você me deu o maior presente que alguém poderia me dar. Ele murmurou contra minha pele. Você é o meu universo inteiro, né? Eu te amo mais do que a minha própria vida. Você é tudo que eu nunca soube que precisava. E agora, você e o nosso bebê são a minha razão de existir. Seus olhos azuis brilharam com lágrimas que ele não tentou esconder. Aquele homem que um dia havia sido tão brutal e impenetrável, agora era só amor e devoção diante de mim. Ele me deitou suavemente na cama, seus movimentos cheios de reverência e cuidado. Os toques que antes eram dominadores, agora eram lentos, doces e adoradores. Ele me amou com uma delicadeza que fez meu coração se derreter, como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo, e ele tivesse medo de quebrar esse pequeno milagre que crescia dentro de mim. Cada beijo era uma promessa, cada carícia, uma declaração silenciosa de amor eterno. Nunca mais vou deixar você sentir medo. Nunca mais vou deixar que se sinta sozinha. Ele sussurrava contra minha pele. Eu vou te proteger. Vou te amar todos os dias da minha vida. Você é minha mulher. Minha vida, meu futuro. Naquela noite, sob o céu estrelado que nos envolvia através da janela aberta, nossos corpos e almas se uniram de uma forma que palavras jamais poderiam descrever. E assim, naquela ilha onde tudo começou, encontrei não apenas um amor avassalador, mas o meu lar para sempre. E você se entregaria a um amor tão intenso, protetor e arrebatador como este? Diga sim ou não nos comentários. Quero saber se você também sonha viver uma paixão assim.